Te adoramos, Senhor. Te adoramos. Levante suas mãos. A palavra de Deus declara no Salmo 48: grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Você pode louvar, você pode adorar, você pode exaltar o nosso grande Deus. Aleluia! Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Declare mais uma vez. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir. Tremer com sua voz, tremer com sua voz. Aleluia! Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é. O tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Aleluia! Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Aleluia! Tu és grande! Oh, aleluia! Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Oh, quão grande é o meu Deus. Aleluia. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. O nome dele está sobre todo nome. Sobre todo nome é o seu. Tu és digno do louvor. Eu cantarei. Quão grande é o meu Deus. Vamos declarar mais uma vez: sobre todo nome é o nome do Senhor. Sobre todo nome é o seu. Ore alabaxeriando, canta alabalasteriando alabaia. Eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, é o meu
Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. O nosso Deus, Ele é grande. Grande é o meu Deus. Cante, igreja. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre toda dificuldade, declare que o seu Deus é grande. Grande é o meu Deus. Sobre uma notícia difícil, diga. Cantarei quão grande Sobre todas as dificuldades. e todos hão de ver. Sim, Senhor. Quão grande é o meu Deus. Oh, vamos declarar a última vez bem forte que o nosso Deus é grande. Aleluia! Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu grande, Senhor. Aplaudam bem forte ao Senhor. Deem brados de júbilo ao Senhor, porque o nosso Deus é grande, Ele é poderoso, Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor. Aleluia, aleluia, Senhor. Amém, meus amados? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 2, versículos 42 ao versículo 47. Enquanto os irmãos procuram, durante esse mês de julho, meus amados, quando vocês convidarem pessoas para ir na sua casa, ou vocês forem convidados para ir na casa dos irmãos, para tomar café, para tomar chimarrão, para tomar chá da tarde, para comer uma picanha, uma costela, para comer uma dobradinha, uma buchada de bode. Se você vai com o irmão no shopping, lá tomar um café com ele, tomar um sorvete, assistir um filme, nós gostaríamos de pedir para vocês que vocês registrassem isso com fotos. E aí todo domingo os irmãos trazem as fotos aqui no começo do culto e levam lá para o pessoal do multimídia. E todos os momentos de celebração que nós faremos aqui durante o mês de julho, nós estaremos enfatizando a comunhão, e aí estaremos colocando todas as fotos tiradas dos irmãos que tiveram a comunhão durante a semana. Combinado, irmãos? Amém? Se quiser filmar também, pode filmar, não tem problema nenhum não. Amém? Atos 2, 42 ao 45. 47, desculpa. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade.
Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amém, meus amados? Podemos assentar. Os irmãos viram aqui que eles comiam juntos, eles partiam o pão de casa em casa. Aqui também fica uma boa sugestão para todos os irmãos e irmãs. Aqueles irmãos e irmãs que gostam de fazer pães, que gostam de fazer bolos, sabe o que vocês fazem? Fazem o pão e manda para um irmão. Faz um bolo, manda lá para uma outra família. Ok, meus amados? Vamos ter um mês bem abençoado. Vai ser uma boa nós aproveitarmos mesmo esse mês, e eu quero que a igreja seja bem intensa durante o mês de julho. Porque uma das marcas fortes nossa aqui, meus amados, é relacionamentos marcados pelo amor fraternal. Sim, nós cremos na comunhão dos santos, como diz o credo apostólico. Amém? Comunhão. O que é comunhão? Muitas igrejas, meus amados, têm sofrido o que podemos chamar a crise da comunhão, onde os irmãos têm se distanciado cada vez mais uns dos outros. Algumas vezes, tem-se até a impressão de que a comunhão está prevalecente. No entanto, quando se observa atentamente, percebe-se o quão distante nós estamos do propósito de Deus para os seus filhos, para as suas filhas, para a sua igreja, para a sua família. Se a igreja, portanto, manter essa postura, ela perderá o rico privilégio que o Senhor nos confiou de atrairmos as pessoas para Ele. E pelo contrário, o que nós faremos é que nós afastaremos ainda mais as pessoas da vida eterna que Deus pretende lhes dar. Vamos definir comunhão. A palavra comunhão, meus amados, vem do grego koinonia, que no Novo Testamento possui o sentido de associação, de fraternidade, de relacionamento íntimo, generosidade, participação, partilha, entre outros. As pessoas às vezes confundem essa palavra comunhão. O que não é comunhão? Comunhão não é você apenas se reunir para comer, beber e conversar. Isso não é comunhão. Às vezes nós pensamos que se nós tivermos um grupo de amigos e constantemente nós convidamos, ora eles para vir na nossa casa, ora nós vamos na casa deles, nós achamos que isso é comunhão. Não, meus amados, comunhão vai além, de nos reunirmos para comermos, para tomarmos chá, para tomarmos café, para fazermos churrasco, para comermos pizza. Comunhão vai muito mais além disso. Na verdade, meus amados, essas coisas, elas na verdade são possibilidades de a verdadeira comunhão que já existe entre os irmãos se estenderem também para esses relacionamentos nas casas, nos shoppings, nas churrascarias, nas pizzarias, nas lanchonetes, nos fast food. Então, não são esses lugares e esses acontecimentos que promovem comunhão, mas esses lugares e esses acontecimentos devem ser resultado de uma comunhão que já existe entre as pessoas que estarão nesses eventos. Então,
Comunhão, no Novo Testamento, a palavra koinonia, ela tem um sentido de associação, de fraternidade, de relacionamento íntimo, de generosidade, de participação e de partilha. Assim, comunhão, koinonia, é aquele aspecto da vida que nos faz ver o outro como parte integrante de nós mesmos. Envolve todas as dimensões da vida. Comunhão é participar da vida do outro e deixar que o outro participe da minha vida. Isso é comunhão. Eu quero dar uma explicação um pouco melhor para vocês aqui. Em primeiro lugar, comunhão como associação. Meus amados, comunhão como associação está relacionado aos interesses comuns de um grupo. A questão aqui é a seguinte: em torno de que eu devo me juntar a você? Então, a comunhão como associação deve fazer essa pergunta. Por quê? Porque ela está relacionada aos interesses comuns de um grupo. Ou seja, em torno de que eu devo me juntar a você? Eu tenho que fazer essa pergunta. Olha, vamos nos ajuntar lá na minha casa, tal. Nós vamos fazer algumas coisas para comer lá e vamos conversar. E vamos ter um tempo de comunhão. A primeira pergunta que você tem que fazer é o seguinte: em torno do que eu devo me reunir com você? Então a comunhão por associação tem que necessariamente sempre fazer esse tipo de pergunta. Existe algo em comum entre eu e você, ou entre eu e vocês? O que existe em comum entre nós que nós vamos nos reunir? Por quê, meus amados? Porque às vezes um grupo pode se reunir para falar mal da vida dos outros. Aí não adianta você dizer assim: não, eu estava lá, mas eu não falei de ninguém. Não, você se associou. Você se associou aos interesses daquele grupo. Então, mesmo que você não tenha falado nada, você se tornou em comum com os objetivos deles, com os propósitos deles, certo? Então isso é a comunhão como associação. Esses interesses podem estar relacionados a esporte, a cultura, a artes, ou a religião, ou a igreja, ou a família de Deus. Depende, ok? Segundo tipo de comunhão, meus amados, é a comunhão como relacionamento íntimo. Tudo isso aqui tem as referências, depois os irmãos podem pegar no site as referências que vão estar no site, ok? Comunhão como relacionamento íntimo é o quanto eu posso me aproximar do outro sem ser por ele excluído. Então, a comunhão como relacionamento íntimo deve sempre fazer esse tipo de pergunta, né? Ou seja, o quanto eu posso me aproximar de você sem ser excluído por você. Filipenses capítulo 2, versículo 1 diz assim: se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor,
um só espírito e uma só atitude. Ou seja, meus amados, a comunhão como relacionamento íntimo tem que fazer essa pergunta. Essa comunhão é o espaço onde eu me dou a conhecer ao outro e o outro se dá a conhecer a mim. Não há barreiras, não há cismas, não. É uma comunhão em que a minha alma, o meu coração está aberto àquelas pessoas que estão ali, e a alma e o coração delas também está aberto à minha vida, à minha pessoa. É interessante que no texto de Atos aqui que fala assim que eles comiam as suas refeições com singeleza de coração. Meus amados, a tradução original no grego dessa palavra singeleza de coração é simplesmente impressionante. Singeleza de coração diz o seguinte: você pode pisar no meu coração, porque o meu coração é como uma grama verde e macia. E se você pisar, os seus pés não irão se ferir. Ou seja, você pode caminhar pela minha vida sem medo de se machucar. Esse tipo de comunhão que é colocado na palavra de Deus é totalmente distante da ideia que nós como igreja temos de comunhão. Se nós vamos lutar pela comunhão, e a palavra de Deus diz que nós devemos ter comunhão uns com os outros, certo? Nós temos que entender que comunhão como relacionamento íntimo, comunhão como associação, nós temos como igreja. Nós nos reunimos, nós nos ajuntamos, por quê? Porque nós somos filhos do mesmo Pai, nós fazemos parte da mesma igreja, nós nos reunimos no mesmo espaço para cultuar e adorar ao Senhor e para servirmos uns aos outros. Isso é a comunhão por associação. Agora, a comunhão por relacionamento íntimo, meus amados, aí nós já aprofundamos um pouco mais essa nossa convivência. Ou seja, nós já partimos do pressuposto de que o quanto eu posso me aproximar de você sem ser rejeitado. O quanto eu posso andar no seu coração sem machucar os meus pés. Porque às vezes, meus amados, muitos de nós alimentamos um coração duro, pedregoso, que as pessoas vêm e pisam no nosso coração e ferem os seus pés. Elas não conseguem andar em nossas vidas. Então, meus amados, comunhão como relacionamento íntimo é o dar-se a conhecer ao outro e ser pelo outro conhecido. Então, se nós ficamos nos relacionando com os irmãos e a gente não abre muito a nossa vida para os irmãos, a gente não compartilha muito das nossas necessidades, das nossas dores, dos nossos conflitos, então nós estamos com isso dizendo: eu não quero ter relacionamento íntimo com você. Eu não me abro com você, eu não deixo você me conhecer, e eu também não deixo que você me conheça, porque eu não quero me relacionar com você. Essa é a mensagem que nós estamos mandando para as pessoas. Terceira comunhão aqui, isso aqui, meus amados, são todas definições da palavra koinonia, comunhão no Novo Testamento. Comunhão como participação. Eu quero usar aqui o texto mesmo de Atos 2:42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Meus amados, a comunhão como participação é o envolvimento na vida da comunidade. Então,
como é que nós podemos aferir que os irmãos vivem em comunhão aqui na comunidade? Qual é o aferidor para nós dizermos assim, olha, esses irmãos vivem em comunhão, esses não vivem em comunhão? Comunhão nós estamos falando agora como participação, porque a comunhão como participação, meus amados, tem a ver com o seu, com o meu, com o nosso envolvimento com a igreja. E a pergunta é, o quanto você se envolve com a igreja? O quanto você se envolve com a igreja na questão do partir do pão? O quanto você se envolve com a igreja em participar dos ensinos que são dados na igreja? Escola bíblica dominical, grupos de convivência, discipulado. Qual é o seu envolvimento? Pergunta para a pessoa que está ao seu lado, qual é o seu envolvimento? Meus amados, nós somos chamados à comunhão não para sermos meros assistentes passivos, mas participantes ativos da comunidade. Por exemplo, Deus dá dons à igreja para que haja edificação mútua. Isto é, participar de modo a contribuir para o crescimento da comunidade, para o crescimento da igreja. Então, meus queridos, a comunhão como participação fala do nosso envolvimento na vida da comunidade. E, meus amados, nós precisamos nos envolvermos mais com a igreja. Fala aí para a pessoa que está ao seu lado, você precisa envolver-se mais com a igreja. Nós não podemos nos envolver com a igreja, meus amados, apenas no culto de domingo à noite. Existe oração domingo de manhã, 8 horas e 15 minutos aqui. Existe escola bíblica às 9 horas e 30 minutos. Existe grupos de convivência. Homem ao máximo, mulher única, o CRAU de finanças, educação de filhos. Grupos de comunhão e edificação, que agora no segundo semestre nós queremos espalhar os grupos de convivência para toda a igreja. Aqui, meus amados, diz que eles se dedicavam constantemente, eles todos os dias iam de casa em casa. E de casa em casa eles estudavam a doutrina dos apóstolos, eles faziam orações e eles faziam refeições juntos. Isso é envolvimento. Quantos aqui reconhecem que precisam envolver-se um pouco mais com a igreja de Cristo? Levanta a mão e diga amém. Amém, meus amados? Então vamos começar por hoje, tomar uma atitude. Senhor, eu quero me envolver mais com a tua igreja. Eu quero me envolver mais com os irmãos, amém? Essa é a comunhão como participação. E a última definição aqui da comunhão é a comunhão como partilha. Aqui no versículo 45 diz assim: vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Meus amados, isso aqui fala de ser generoso. Fala de nós darmos sem esperarmos receber nada em troca. É contribuir para o bem-estar da comunidade. E a partir disso, meus amados, eu quero trabalhar com vocês as dimensões de uma vida em comunhão. E o título da nossa ministração nesta noite é, vamos falar todos juntos, vivendo em comunhão, a ceia do Senhor, comunhão e mutualidade. Meus amados, existem 3 dimensões aqui da comunhão. A comunhão do ponto de vista cristão, ela possui essas 3 dimensões. Juntas, elas irão determinar o modo como nós nos relacionamos. Quando uma delas está deficiente, altera substancialmente as outras. Essas dimensões, portanto, elas são interdependentes.
São 3 essas dimensões da vida em comunhão. E a primeira dimensão é a comunhão com Deus. Vamos falar juntos, comunhão com Deus. Meus amados, essa dimensão é essencial para que a comunhão consigo mesmo e com os outros ocorra de forma saudável e harmoniosa. Olha, meus amados, prestem bem atenção numa coisa aqui. Sempre que uma comunhão nossa é quebrada com algum irmão nosso, antes ela foi quebrada com Deus. Pode anotar isso daí. Às vezes nós pensamos que a nossa comunhão quebra com os irmãos, e a comunhão só está quebrada com os irmãos. Nós até usamos algumas expressões como assim: ah não, deu aquela briga lá, deu aquela confusão, tudo, mas entre eu e Deus está tudo bem. Não, não está tudo bem. Porque a quebra da comunhão com o nosso próximo é um indicativo que a nossa comunhão com Deus foi quebrada. No Éden, Deus vinha na virada do dia para conversar com Adão. Está lá em Gênesis 6:8. O ser humano, meus amados, gozava de uma perfeita comunhão com Deus. A palavra de Deus diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus exatamente para estar em comunhão com Ele. O que possibilitava a comunhão do homem com Deus era exatamente a imagem e a semelhança. Porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, somente o homem poderia ter comunhão com Deus. Existe uma expressão, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, que expressa muito bem, meus amados, essa ideia de comunhão com Deus. A expressão é andar com Deus. Vamos falar todos juntos. Andar com Deus. Vejamos alguns exemplos. Diz assim, lá em Gênesis capítulo 5, versículo 22 e o 24. 22 a primeira parte e o 24. Andou Enoque com Deus. E aí no versículo 24. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Ou seja, meus amados, andar com Deus na Bíblia é ter comunhão com Deus. Quando nós perdemos a nossa comunhão com Deus, é porque nós deixamos de andar com Deus. Um outro exemplo aqui, Gênesis 6:9. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Meu irmão, minha irmã, Igreja de Jesus Cristo, uma coisa é nós dizermos que nós fomos batizados nas águas, que nós entregamos nossa vida para Jesus, que nós temos a carteirinha de membro da igreja, o cartão de membro da igreja, que nós damos os dízimos e as ofertas, que nós vamos uma vez por semana na igreja. Uma coisa é dizer isso, e outra coisa é dizer: eu tenho comunhão com Deus. Essas primeiras coisas não significam necessariamente andar com Deus e ter comunhão com Deus. Nós podemos fazer todas essas coisas e passarmos a semana toda, todos os dias da semana, sem ter comunhão com Deus. Nós andamos com a nossa esposa, com o nosso marido, com a namorada, com o namorado, com os amigos, mas não andamos com Deus. É só vocês repararem numa coisa, meus amados: quanto tempo na semana a gente gasta com a nossa esposa, com o nosso marido, com o nosso namorado, com a nossa namorada, com o noivo, com a noiva, com os amigos, com o trabalho, e quanto tempo nós gastamos com Deus? Sabe o que você vai descobrir ao final do seu dia, meu amado? Que provavelmente você não deve ter andado 5 minutos com Deus.
Se você não andou 5 minutos com Deus, você não tem comunhão com Deus. Então ter comunhão com Deus implica em andar com Deus. E um terceiro e último exemplo está em Gênesis 17:1, que diz assim: quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Assim, meus amados, andar com Deus é estar em comunhão íntima com Deus. É compartilhar com Deus cada passo que nós damos. Mas, acima de tudo, é caminhar cada passo com Ele, passos que Ele está dando. Às vezes nós vamos dando os passos e dizemos para Deus: vem atrás de mim, me siga. Ao invés de nós estarmos seguindo os passos de Deus. Ok, meus amados? Então a primeira dimensão da comunhão é a comunhão com Deus. Segunda dimensão da comunhão, vamos falar juntos: comunhão comigo mesmo. Essa é a segunda dimensão, meus amados, e ela está relacionada ao modo como agimos a nosso próprio respeito. O modo como nos relacionamos com nós mesmos irá determinar em muito como nós tratamos as outras pessoas. Você já parou para pensar, meu querido, que a maneira como nós tratamos as pessoas é exatamente a mesma maneira como nós tratamos a nós mesmos? Mateus 22:39, Jesus falou assim: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso aqui, meus amados, expressa exatamente essa realidade. O quanto você se ama será o quanto você será capaz de amar os outros. Agora começa a fazer um pouco de sentido esse texto de Jesus. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus está dizendo, meus amados, que a capacidade que nós temos de nos amar será exatamente a mesma capacidade que nós teremos de amar os outros. Um dos aspectos da comunhão com você mesmo é a capacidade de você conhecer-se a si mesmo. Qual que era a máxima lá de Platão? Conhece-te a ti mesmo. Meus queridos, esse é um dos aspectos da comunhão que nós temos com o nosso próprio ser, com a nossa própria alma. Nós precisamos conhecer as nossas limitações. Nós precisamos, meus amados, conhecer os nossos pontos fracos e os nossos pontos fortes. Muitas pessoas, meus amados, nutrem um sentimento de inferioridade que o impede de desfrutar uma comunhão plena com os outros. A pessoa se desvaloriza tanto ao ponto das pessoas vê-la e tratá-la a partir do modo como ela enxerga-se a si mesma. E aí depois ela reclama como as pessoas a tratam. Mas as pessoas a tratam exatamente da maneira como ela se vê. E da maneira como ela se trata também. Comunhão consigo mesmo, portanto, consiste no quanto eu me amo, bem como no quanto eu sou capaz
de me conhecer. Meus amados, uma das experiências mais maravilhosas que o ser humano pode ter é fazer uma viagem para dentro da sua alma e conhecer-se a si mesmo. Nós perdemos muito de procurar conhecer a nós mesmos. Às vezes a gente fica tentando conhecer tantos outros e a gente se esquece de conhecer quem nós somos. Quais são as nossas virtudes, quais são as nossas fraquezas, os nossos pontos fortes. Puxa, isso aqui eu tenho como ponto forte. Olha, então vou melhorar cada vez mais. Aí quando eu realmente olho para dentro de mim e falo, olha, esses pontos aqui na minha vida são muito fracos. Eu preciso trabalhar em cima disso aqui. Eu preciso transformar esses pontos fracos em pontos fortes também. Meus amados, aí a gente começa a entrar em comunhão. Paulo enfrentou um conflito interior muito grande. Ele disse assim: eu nem mesmo compreendo o meu modo de agir, porque eu faço o que eu não quero. Ele vivia um conflito, porque ele sabia das coisas que eram erradas, mas ele não conseguia deixar de fazer essas coisas erradas. E ele sabia quais eram as coisas certas a se fazerem, e ele não conseguia fazer as coisas do modo correto. Ele fala assim: nem eu mesmo compreendo o meu modo de agir. Aí, meus amados, o Espírito Santo veio, iluminou o coração de Paulo, e Paulo pôde conhecer-se a si mesmo. E aí, quando ele está escrevendo a carta aos Coríntios, ele fala assim: olha, quando eu era menino, eu pensava como menino, eu falava como menino, eu agia como menino. Agora que eu me tornei adulto, eu deixei de lado as coisas de menino. Agora eu conheço em parte, mas um dia eu conhecerei exatamente como ele é, e também serei conhecido como eu sou. Amém, meus amados? Comunhão consigo mesmo. E a terceira dimensão de comunhão aí, vamos falar juntos: comunhão com o outro. Meus amados, a terceira dimensão da comunhão é a dimensão horizontal, que diz respeito ao nosso relacionamento com o próximo. Mas quem é o meu próximo? Podemos perguntar como o fariseu perguntou lá em Lucas 10, 29. Quem é o meu próximo? O meu próximo, meus amados, não é apenas aquele que é igual a mim, mas também aquele que é bem diferente de mim. É muito fácil nós sermos amigos ou mantermos comunhão com alguém que nós identificamos. Isso é muito fácil. Jesus falou que os publicanos fazem a mesma coisa, que eles nem têm o Espírito Santo, hein? É claro que nós não devemos manter comunhão com aquilo que contraria a vontade de Deus. Se as pessoas estão contrariando a vontade de Deus, nós não temos compromisso nenhum de ter comunhão com quem está desobedecendo a Deus. Por exemplo, que comunhão tem luz com trevas? Que comunhão há entre Cristo e o maligno? Ou que comunhão há entre o crente e o incrédulo? Disse o apóstolo Paulo na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, do versículo 14 ao versículo 16. Nós não podemos concordar com o pecado, mas nós precisamos amar os pecadores. Nós precisamos ter a consciência, meus amados, que nós não somos todos iguais. Nós somos indivíduos, temos personalidades e temperamentos diferentes. O que não podemos ser é individualistas, isso não. Mas nós somos diferentes uns dos outros. O ser humano, meus amados, foi criado para ter comunhão.
Quando Deus criou Adão, criou logo alguém como ele para que ele não estivesse sozinho. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E quando Eva foi gerada da costela de Adão, Adão disse: essa afinal é carne da minha carne e osso dos meus ossos. E será chamada varoa, porque do varão foi tirado. Ok, meus amados? A Bíblia afirma que é melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Disse Salomão em Eclesiastes capítulo 4, versículos 9 e 10. Nós podemos, meus amados, pensar nas cordas do violão. Elas não são iguais, mas quando elas estão afinadas em comunhão, elas produzem melodias que alcançam o coração e tocam a alma. A comunhão, meus amados, é isso. Comunhão é nós estarmos com o coração afinado e em sintonia com os outros corações que o Senhor colocou em nossa vida. É isso que Paulo está dizendo. Tende o mesmo sentimento entre vós, a mesma maneira de pensar. Essa palavra pensar no grego, na verdade, é sentir. E aí quando ele fala tenha a mesma atitude, ou seja, ajam de maneira coerente com os seus pensamentos, com os seus sentimentos e com a sua vontade. Uma pessoa de atitude é uma pessoa que age de maneira coordenada. O que ela pensa, o que ela sente e a vontade dela agem em equilíbrio. Todas as vezes que nós vamos agir, nós estamos pensando algo totalmente desequilibrado. Isso afeta as nossas emoções e a nossa intensidade emocional vai estar de acordo com os nossos pensamentos e a nossa vontade vai ser de bater, vai ser de ferir, vai ser de magoar, vai ser de destruir. Comunhão é o que então? Comunhão, meus amados, com o outro é quando o meu coração está afinado e em sintonia com o coração do meu irmão, do meu próximo. Todos, meus amados, todos somos chamados a viver e promover a comunhão dentro da comunidade dos cristãos. E aqui eu quero concluir dizendo algumas coisas sobre a comunhão um com o outro. O que a comunhão um com o outro deve nos conduzir a vivermos, a praticarmos? Em primeiro lugar, meus amados, fala da dimensão pessoal. Vamos falar juntos, dimensão pessoal. Suportando uns aos outros. Essa é a dimensão pessoal. Em Efésios 4:2, Paulo fala assim: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. E ele também fala aos Colossenses, capítulo 3, versículo 3, o seguinte: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Então, comunhão com o outro, meus amados, na dimensão pessoal, tem a ver com suportação. Suportar, meus amados, não é aguentar a chateação do irmão. Suportar é você colocar o ombro embaixo do irmão e falar: irmão, pode se escorar no meu ombro, que eu vou caminhar e eu vou levar você. As pessoas pensam que quando a Bíblia fala de suportar, fala de nós ficarmos aguentando o irmão chato dentro da igreja. Não, não é não, meus amados. Tem a ver com carregar o irmão nos ombros, suportar o irmão. Amém? Essa é a dimensão pessoal. Tem também a dimensão ética. Vamos falar juntos, dimensão ética.
1 João, o apóstolo João fala na sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 7. Se porém andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Ou seja, meus amados, se nós andamos na luz, nós andamos na verdade. Se nós andamos na verdade, nós teremos uma vida ética. E essa ética, essa verdade, essa luz afetará a nossa comunhão uns com os outros. Por causa dessa luz, por causa desta afetação ética, eu não vou agir com maldade contra o meu próximo. Eu não farei nada que prejudique o meu próximo, seja espiritualmente, seja moralmente, seja emocionalmente, seja fisicamente, seja materialmente, seja socialmente. Então, meus amados, essa é a dimensão ética. Paulo fala aos Filipenses 2:3, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Paulo diz, tudo que vocês fizerem, não façam por partidarismo ou por vanglória, não, façam por humildade. A palavra humildade, meus amados, vem do latim humus, que quer dizer pó, pó da terra. Façam todas as coisas exatamente por quem você é. Você é pó. Haja em todas as coisas como pó. Amém, meus amados? Essa é a dimensão ética. Tem a dimensão bíblico-pedagógica. Vamos falar juntos. Dimensão bíblico-pedagógica. Paulo diz aos Colossenses, capítulo 3, versículo 16: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Ou seja, meus amados, a comunhão com o outro, ela tem que ter uma dimensão bíblico-pedagógica. Ou seja, meus amados, a minha comunhão com você, a sua comunhão comigo, a nossa comunhão uns com os outros, tem que ser carregada de instruções de sabedoria. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente, falando entre vós a palavra de Deus. Ou seja, meus amados, eu posso dizer que eu tenho comunhão com os meus irmãos e que os meus irmãos têm comunhão comigo, quando no nosso relacionamento há espaço para instrução e aconselhamento, há espaço para a admoestação, há espaço para a palavra de Deus ser revelada e ministrada à minha vida e à vida dos meus irmãos, com o propósito de instruir, de aconselhar a ir pelo caminho certo, pela verdade. Amém? Amém, meus amados? E a última dimensão da comunhão com o outro aqui é a dimensão relacional. Vamos falar juntos, dimensão relacional. Na dimensão ética, meus amados, a palavra-chave é modelem uns aos outros. E na dimensão relacional, a palavra-chave é compromisso uns aos outros. Vamos falar juntos, compromisso uns aos outros. Jesus falou em João 13:14. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. O que Jesus está dizendo aqui, meus amados, que comunhão entre irmãos, comunhão entre discípulos dele, tem uma dimensão de relacionamento. Não basta apenas dizer, meu irmão, eu tenho comunhão com você. Essa comunhão tem que desembocar no serviço. No nós servirmos uns aos outros, assim como Jesus Cristo veio para servir. Efésios 4:25, Paulo diz assim:
Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. E Paulo ainda diz em 1 Coríntios 12, 25, para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem com os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Ou seja, comunhão um com o outro, meus amados, comunhão uns com os outros. Tem uma dimensão de relacionamento, tem uma dimensão de compromisso. Meu irmão, no que eu posso te servir? Meu irmão, o que eu posso fazer para te ajudar? Meu irmão, eu estou aqui para servir a você. Eu sou um servo seu. Amém, igreja? Amém, meus amados? Isso é viver em comunhão. Amém? Definimos aqui a comunhão como associação, como relacionamento íntimo, como participação e como partilha. Vimos aqui as 3 dimensões da comunhão, que é a comunhão com Deus, que é a comunhão conosco mesmo e a comunhão com o outro. E a comunhão com o próximo, ela desemboca em 4 dimensões, que é a dimensão pessoal, suporte uns aos outros, a dimensão bíblico-pedagógica, edifiquem uns aos outros, a dimensão ética, modelem uns aos outros, e a dimensão relacional, comprometam-se uns com os outros para servir. O salmista diz no Salmo 133:1, ó quão bom e quão agradável o é que os irmãos vivam em comunhão. Amém, meus amados? Ele expressa nesse salmo a alegria da vida em comunhão. É uma experiência maravilhosa quando nós vivemos em comunhão. Todos ganham com isso. Todos ganham com a vida de comunhão. Primeiramente, isso alegra o coração de Deus. Porque Jesus orou lá na sua oração sacerdotal em João 17. Pai, eu oro para que eles sejam um, assim como nós somos um. Segundo, nos realiza enquanto pessoa. Meus amados, por quê? Porque a comunhão, ela nos torna de fato humanos. Quando nós nos abrimos para a comunhão, nós estamos dizendo assim, olha, eu tenho falhas, eu tenho fraquezas, eu tenho virtudes, eu tenho fortalezas, e com tudo isso que eu sou, eu quero andar na sua vida e quero que você ande na minha vida. A gente nunca se torna tão humano do que quando nós estamos vivendo em comunhão. Amém, meus amados? E por último, nós nos tornamos canais de bênção nas mãos de Deus para abençoar outras pessoas. Igreja, vale a pena ou não desenvolvermos uma vida de comunhão? Vale a pena ou não? Amém? Vamos fazer isso, igreja? Amém, igreja? Quero ouvir um amém de toda a igreja. Levante sua mão e diga amém. Eu vou me esforçar pela comunhão. Pode falar, eu vou me esforçar pela comunhão. Eu vou lutar para ter comunhão. No que depender de mim, eu terei comunhão com todos os meus irmãos. Amém, meus amados? É como aquele cântico que a gente canta lá, Alto Preço, né? E por mais que as trevas militem e tentem nos separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Amém? Feche seus olhos e pega na mão da pessoa que está ao seu lado. Agora nós vamos participar da mesa do Senhor. E o texto de João fala assim: se andarmos na luz, como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros.
e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, que foi derramado na cruz do Calvário, nos purifica de todo o pecado. Tenha um tempo agora de oração e comunhão com seus irmãos. Vamos aproveitar juntos agora, pedir para o Espírito Santo sondar os nossos corações, examinar nossas vidas. Peça para o Espírito Santo mostrar a você o quanto você tem lutado pela comunhão, o quanto você tem batalhado pela comunhão na igreja, comunhão na sua família, comunhão com seus irmãos. E tome uma decisão nesta noite: Senhor, eu quero ser um servo da tua missão. E a tua missão foi trazer reconciliação do homem com Deus. Se você está reconciliado com Deus, meu amado, a reconciliação com o seu próximo é muito mais simples. Se alguém com quem você precisa se reconciliar, faça oração ao Senhor: Senhor, arrume uma oportunidade para que eu possa encontrar essa pessoa e me reconciliar com ela. Que eu possa passar por essa vida e ser conhecido como um filho de Deus que sempre lutou pela comunhão. Senhor, eu não quero ser reconhecido como alguém que separa amigos, alguém que separa igrejas, alguém que divide famílias, alguém que divide igrejas, alguém que destrói relacionamentos. Mas eu quero ser conhecido como alguém que constrói pontes, para que as pessoas possam atravessar os rios que as separam e possam viver em amor e em comunhão, até o dia em que Jesus Cristo voltará para nos buscarmos, e nós viveremos eternamente em comunhão com Ele. Vai orando aí com a pessoa que está ao seu lado. Vamos ter esse momento na presença de Deus. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor, e na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar,
com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Senhor Deus e Pai, nós consagramos o elemento da mesa do Senhor, os elementos da mesa do Senhor, o pão e o cálice, Senhor amado, que simbolizam o corpo de Jesus Cristo e o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário para nos salvar. Que todo aquele que participar da mesa do Senhor possa receber a cura espiritual, a cura emocional, a cura física, Senhor amado. Em nome de Jesus, ó Pai querido. E possa testemunhar da sua fé, do seu amor para com o Senhor e do seu amor para com os irmãos. Da comunhão que temos contigo, ó Deus Pai, e da comunhão que temos com nossos irmãos em Cristo. E nesse momento, Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir pelo nosso irmão Clemente. Que não pode estar aqui, Senhor. Que a tua ceia possa alcançá-lo. Possa curá-lo, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus. Poderão participar da ceia todos aqueles que entregaram a sua vida a Jesus, foram batizados nas águas, estão em comunhão com Deus, com a sua igreja e com seus irmãos. Vamos proceder como é nosso costume. Vocês vêm pela lateral e voltem pelo corredor. E eu também quero dar liberdade a todos vocês de vocês tomarem a ceia com alguém. Amém? À medida que você passar por aqui, pegar seu pão e seu cálice, você escolhe uma pessoa com quem você vai tomar a ceia. Aí você pode ir e sentar-se ao lado dela. Amém? Vamos participar da mesa do Senhor. Que na cruz por nós padecer.
seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Salvos do mal nós estamos, por tua graça e teu favor, pois que mais alto que a neve o teu sangue nos torna sem alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve, alvo mais que a neve, algo mais, oh sim, algo mais que a neve. Se neste sangue lavado, mais alto que a neve serei. Se tudo a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente purificas também, ó Jesus. Lavas de todo pecado. Que maravilhas esse amor, pois que mais alto que a neve o teu sangue nos torna. Sim, Senhor, sim, Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve. Se neste sangue, oh sim, mais algo que a neve, algo mais que a neve, algo mais, oh, mais que a neve. Se neste sangue lavado, mais alto que a neve serei. Se neste sangue lavados, mais alto que a neve serei. Se neste sangue lavado, mais se neste sangue lavado, mais alto que a neve serei. De cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contempla essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim.
Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. É por uma coroa trocar. Nessa cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz. Dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. É por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele inular uma parte da glória de Deus. Sim, aquele que Glória a Deus. Se você quiser levantar do seu lugar, procurar alguém para você tomar a ceia, você ainda tem um tempinho ainda, amém? Amém? Os irmãos têm a liberdade, tem alguns irmãos que estão se levantando já. Isso. Seu Belon já aqui com o Valdei. Isso, vamos nos levantar, meus amados, amém? Vamos procurar as pessoas diferentes aí para nós tomarmos ceia, amém? Aí você vai tocar ceia com esse irmão que você escolheu. Você vai tocar ceia com esse irmão e essa irmã aí, amém? E Jesus, tendo partido o pão, disse: esse é meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Façamos em memória de Jesus. Glória a Deus, Senhor. Te louvamos, ó Deus bendito. Oh, pelo pão vivo que desceu do céu, que se entregou na cruz do Calvário para que nós tivéssemos vida, para que nós tivéssemos salvação, para que nós tivéssemos cura. Ori alabashuriande canda alabasturicanda alamaias. Esse partir do pão aqui nesta noite, que tem como símbolo o corpo de Jesus que nos une, que nos torna um, na fé, no amor, na comunhão, na obediência ao Senhor. Muito obrigado, ó Deus bendito. Muito obrigado, Senhor, pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Aleluia, Senhor.
por semelhante modo também tomou o cálice, dizendo: este cálice é o cálice da nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Façamos em memória de Jesus. Seja bendito o seu sangue, que por nós pecadores verteu. Salvos do mal nós estamos. Aleluia, Senhor. Nós te rendemos graças, Senhor. Ori calabashuri alabashuri candalabaias. Por esse momento aqui, Senhor amado, de comunhão, de vida, de amor, de perdão, de salvação, de justificação, de celebração, ó Deus querido, por Tua vida em nós, Senhor. Nós te louvamos, nós te adoramos, ó Deus, por mais uma mesa que nós pudemos participar com o Senhor. Fortalece a Tua igreja, o Teu povo até a próxima ceia. Que se não for aqui, com certeza nós estaremos na glória dos céus, ceando nas bodas do Cordeiro. Uri alabashuri candalas, teri andalas, teri candalabashuri andalabaias. Aleluia, Senhor, aleluias. Nós dizemos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós te adoramos, nós te exaltamos. E nós declaramos que Tu és o nosso Deus, o nosso Rei, o nosso Salvador. Abraça aí o seu irmão, a irmã com quem você tomou a ceia. Aleluia. Pode soltar, irmãos. O povo diz: forte eu sou, pelo Espírito de Deus, que da morte ergueu Jesus, e o pobre enfim vai declarar: Deus é minha porção e abençoado sou. Aleluia, Senhor, acende em nossos corações. Acende em nossos corações um fogo em nome do Teu Filho, Jesus. E declaramos com os céus: és nosso Rei. Te amamos, Deus, te adoramos, aleluia. És nosso Rei, Tu somente és bom. Tua igreja então deixa brilhar como a noiva que amaste ao morreres lá na cruz. Seja o perdido bem-vindo ao lar, pelos salvos remidos e adotados como Teu. Aleluia. Acende em nossos corações um fogo em nome do Teu Filho, Jesus. E declaramos com os céus: és nosso Rei. Te amamos, Deus. Aleluia.
adoramos, és nosso Rei, tu somente és bom. Desce Jesus pra carregar pesada cruz, pra nos salvar. Te amo, Deus, te adoro, Pai, a esperança enfim se renovou, a vida dou só pra honrar o teu amor. Aleluia! Rei Salvador. Oh, levante suas mãos e adore ao Rei Salvador. Oh, aleluia! Oh, lebalaba, chorianda, labalaba, serianda, labaias. Oh, acende em nossos corações, Senhor, a chama, Senhor. Acende em nossos corações um fogo em nome do teu Filho, Jesus, e declaramos com os céus: és nosso Rei. Te amamos, Deus. Aleluia! Te adoramos, és nosso Rei, tu somente és bom. Aleluia! Neste Jesus pra carregar pesada cruz, pra nos salvar. Te amo, Deus, te adoro, Pai, a esperança enfim se renovou. Nós damos nossas vidas ao Senhor, a vida dou só pra honrar o teu amor, Rei Salvador. Aleluia! Aplaudam o Rei! Aplaudam o Rei Salvador! Olha a balaba xerianda laias! Tem brados de alegria ao Rei Salvador! Tem brados de júbilo! Tem brados de vitória! Xerebalaba xerianda laias! Feche seus olhos, levante suas mãos. Que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso Rei Salvador,
que a comunhão e a consolação do Espírito Santo que habita em nós sejam com todos, hoje e para sempre. E todos digam: amém, Senhor!